Você já se sentiu cansado, sobrecarregado, precisando de um toque de Deus? No Evangelho de hoje, Jesus, ele entra na casa, cura, escuta, reza e não para. Essa palavra nos mostra um Jesus próximo, que se importa com a dor de cada pessoa, mas que também sabe se retirar para rezar. Amém? Então, fica comigo até o final deste vídeo, porque essa meditação pode renovar a sua fé e a sua força. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar, falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo-se levantado, muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta um Jesus muito humano e muito divino ao mesmo tempo. Ele sai da sinagoga e entra na casa de Pedro. E ali, dentro de uma casa simples, ele encontra uma mulher doente, a sogra de Pedro. Jesus, meus irmãos, não ignora aquela situação. Ele não diz, depois eu volto. Não, ele se aproxima, toma-a pela mão e a levanta. E o Evangelho também diz algo muito profundo, muito bonito aqui. A febre a deixou e ela começou a servir eles. E isso nos ensina, meus irmãos, algo muito profundo. Quando Jesus nos toca, ele não apenas tira a dor, ele nos devolve o sentido da vida. A sogra de Pedro, ela não fica parada. Ela volta a viver, a amar, a servir. Talvez hoje você, meu irmão e minha irmã, esteja como essa mulher, cansado, desanimado, sem forças. Jesus entra na sua casa agora. Ele quer te levantar pela mão. Depois disso, o Evangelho nos diz que a cidade inteira se reúne à porta. Todos levam seus doentes, seus sofrimentos, seus problemas. E Jesus cura muitos, expulsa demônios, liberta pessoas. E isso nos mostra, meus irmãos, que Jesus não se cansa de nós. Ele não se cansa de ouvir nossas dores. Ele não se cansa de curar. Mas tem um detalhe aqui muito importante. De madrugada, ainda escuro, Jesus se retira para um lugar deserto para rezar. E isso é muito forte, meus irmãos. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus precisa da oração. Ele precisa do silêncio. Ele precisa estar com o Pai. E aqui, meus irmãos, está uma grande lição para nós. Se Jesus rezava, quanto mais nós
precisamos rezar. Muitas vezes queremos resultados, curas, milagres, mas esquecemos da oração. Queremos força, mas não buscamos a fonte da força. Os discípulos vão atrás de Jesus e dizem: todos estão te procurando. E Jesus responde algo surpreendente. Vamos a outros lugares, para que eu pregue também ali. Jesus, meus irmãos, nos ensina que a missão não pode parar, que a fé não pode ficar presa em um só lugar, que precisamos levar Deus adiante, mesmo quando estamos cansados. Esse evangelho nos mostra 3 coisas muito claras aqui. Primeira, Jesus entra na nossa casa. Segundo, Jesus cuida da nossa dor. E terceira, Jesus nos chama para rezar e seguir em frente. Por isso, hoje pergunte-se, meu irmão e minha irmã, em que área da minha vida eu preciso que Jesus me levante pela mão? Como anda a minha vida de oração? Eu tenho levado a fé adiante ou tenho parado pelo cansaço? Jesus, meus irmãos, Ele está passando. Ele continua curando. Ele continua chamando. E se essa palavra, meu irmão e minha irmã, falou com você, deixe o seu like, pois isso ajuda muito na evangelização aqui. E também inscreva-se no canal, meu irmão e minha irmã, para receber todos os dias uma mensagem de fé. Amém? E agora eu quero te convidar a comentar aqui abaixo nos comentários: Jesus, entra na minha casa e me levanta. Amém? Que Deus te abençoe e te fortaleça e também te dê a paz. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo.